Hello, Teacher André aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma mentalidade que os vencedores usam para conseguir resultados. E no caso do nosso vídeo vai ser sobre falar inglês, para você conseguir resultado na arte de falar inglês. Então peço que você fique aqui comigo nesse vídeo, deixe aqui um comentário se isso fizer sentido para você. Me pergunta aqui se você precisa de alguma coisa, quer saber alguma coisa, tira suas dúvidas comigo, tanto aqui quanto no Instagram, que seria @teacherandrepaixão. Mas, então vamos lá, vamos para o assunto do vídeo, que é o seguinte: muitas pessoas, muitos alunos, quando me procuram, chegam até mim e dizem o seguinte: professor, mas eu tenho dificuldade, para mim o inglês é muito difícil, para mim o inglês, eu não nasci para o inglês. É um grande questionamento que muitas vezes eles fazem. E ao longo do tempo, né, conforme eu fui passando e ensinando as pessoas durante os últimos 7 anos, ajudando aí mais de 300 alunos, eu percebi algumas coisas no meio do caminho. E uma das coisas que eu vejo é o seguinte: quando o aluno fica falando para si mesmo que ele tem dificuldade e fica agindo de uma certa forma que contribui para essa dificuldade que ele tem, mais difícil fica o processo, menos resultado ele tem. E um vencedor, uma pessoa que é um campeão, digamos assim, que realmente obtém resultado, que vai atrás do que quer, que consegue fazer as coisas acontecerem, ele tem uma mentalidade completamente diferente, que se baseia em duas coisas basicamente. A primeira é a persistência. Ele não desiste até conseguir. E mesmo que ele nunca vá conseguir, ele continua tentando, na esperança de que aquilo ali um dia vai dar certo. É como uma pessoa que treina para vencer uma Olimpíada, por exemplo. Essa pessoa não tem garantia nenhuma que ela vai conseguir, mas ela continua tentando, continua treinando, ano após ano, após ano, após ano, na esperança de que talvez aquilo dê certo. E aqui nós estamos falando de um resultado muito menos extraordinário do que uma medalha de ouro numa Olimpíada, que é muito mais difícil, que é muito mais competitivo, e que muito mais pessoas já conquistaram, que é falar inglês. É muito mais simples do que isso. E ao mesmo tempo, eu diria que é muito mais acessível também. Então, quando uma pessoa ela diz pra mim que ela tem dificuldade, eu percebo que isso gera certos comportamentos nela. Comportamentos de não tentar falar, de ficar com vergonha e guardar pra si mesmo o inglês que tem. Muitas vezes a pessoa ela cria as próprias barreiras, tanto na mente, né, quanto fora. Não se envolve, não vai para as aulas às vezes porque tá com vergonha. E quando eu digo as aulas, né, por exemplo, aulas de grupo gratuitas que eu incluo nos meus pacotes e para os alunos poderem vir participar, né, e muitas vezes a pessoa fica com medo, com vergonha de vir e ficar lá na frente das outras pessoas. E tudo isso porque ela tem essas ideias dentro da cabeça dela. E eu tô falando só algumas aqui, mas tem várias outras ideias que a pessoa pode ter, né, de mentalidade negativa, de colocar um próprio obstáculo para si mesmo. Então, a ideia desse vídeo é que você tire isso, que você tire essas barreiras, que você pare de falar para si mesmo que o inglês é difícil, que você não nasceu para isso, que quantas pessoas no mundo tem que já falam inglês, né, ou que não falavam, agora falam, mas e que muito era difícil no começo para elas. E realmente é um desafio. Eu não estou dizendo aqui que falar inglês é fácil, que é uma coisa que é mágica e da noite pro dia você consegue. Mas com muita persistência, e que é a primeira coisa que eu falei, né? A segunda coisa é você sempre pensar na forma de aprendizado. É você sempre estar crescendo. Então é uma mentalidade de crescimento, persistência e crescimento. Estou sempre me desenvolvendo. Conforme você vai crescendo no seu inglês, ele vai ficando mais fácil. É natural, é qualquer coisa na vida. Dirigir era difícil no começo pra mim, depois ficou fácil. Tocar violão era muito difícil, depois ficou fácil. Falar inglês era difícil, eu morria de vergonha. Sempre que eu me deparava com pessoas que... Isso é uma coisa engraçada, né? Quando você... Eu acho que isso acontece com todo mundo. Até com os professores e as pessoas que falam super bem, né? Quando você se depara em uma situação onde há pessoas que falam inglês melhor do que você, ou você percebe nelas isso, você imagina na sua cabeça que elas falam inglês melhor do que você ativa um mecanismo de defesa e você trava.
Porque na sua cabeça parece que você começa a imaginar que elas vão te julgar. Eles sabem inglês melhor do que eu, eles vão olhar pra mim e vão falar, nossa, ele tá errando aqui, ele tá errando ali. E você não quer ser visto como um fracasso. Então você trava. E uma das formas que eu entendi que é pra você resolver isso daí, que eu resolvi comigo mesmo, né? E eu percebo que os meus alunos conseguem resolver também como consequência, primeiro, você baixar a sua guarda e começar a enxergar isso como experiência de vida, falar com as pessoas e ficar perto de pessoas que falam melhor é ótimo pra você. É perder a vergonha, é se arriscar, é falar, é cometer erros mesmo e aprender no processo. Essa é a primeira coisa, você baixar o seu nível de se sentir envergonhado e com medo desse fracasso, é diminuir o seu medo. A segunda coisa que eu diria é o seguinte, é você treinar tanto inglês, mas você se dedicar tanto no inglês, que isso vai se tornar uma competência muito sólida dentro da sua gama de habilidades. E aí você não vai mais ficar com vergonha de falar, porque você vai ser a pessoa que mais fala inglês naquele ambiente. Você vai ser tão bom que você vai ter segurança, uma segurança extrema na sua própria habilidade. Assim como um taxista, quando vai dirigir um carro, ele nem pensa. Ele não está preocupado com nada, ele dirige. Uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, em 2015, e eu e um amigo, e nós pegamos o táxi lá no aeroporto, né, e estávamos indo para o apartamento onde a gente ia ficar. E o taxista, eu lembro que o taxista era muito doido. Ele simplesmente dirigia que nem um louco pra cima e pra baixo. Nenhum dos taxistas em volta dava sinal, ele não dava seta, né? Eles simplesmente trocavam de pista, indo como se nada tivesse acontecido, muito bem, tranquilamente, com uma super autoconfiança naquilo ali. E foi, e passa por todo mundo ali rapidinho, dirigindo como se nada tivesse acontecido, sem problema algum. Aquilo ali é um nível de competência na habilidade dele tão grande, é um nível de confiança na própria habilidade que tudo flui. E isso acontece no inglês também. Só que para isso acontecer, você tem que treinar bastante. Você tem que se dedicar bastante. Ver bastante vocabulário o tempo todo, ouvir bastante coisa, fazer parte do máximo de cursos que você puder fazer. Aparecer um curso na tua frente de pronúncias difíceis aqui, curso não sei do que, uma pessoa, você vê se é uma pessoa de confiança, que você gosta, que faz sentido pra você, é um professor legal, vai lá, se inscreve, faz as aulas, aprende um pouco mais, né? E apareceu uma oportunidade de tomar um café, conversar inglês com as pessoas não sei onde, porque é um grupo de amigos teus que fala inglês, resolveu se reunir, pega essa oportunidade e vai junto. Apareceu um filme, você vai escolher dublado ou legendado. Legendado, inglês. Por quê? O segredo do inglês, ele tá nas escolhas do dia a dia. Ele tá na escolha de você olhar para o que eu vou fazer hoje? Eu vou escutar uma música em português que eu adoro, tudo bem, é minha música favorita, né? Pode ser, não tem problema, o gosto é algo pessoal, né? Mas na questão de aprender inglês, isso não te ajuda. Então quando você vai escolher, você vai parar e vai olhar para as duas opções que você tem. Ouvir uma música em português que eu adoro, ou ouvir uma música em inglês que talvez não seja a minha favorita, mas eu também gosto, eu acho que é muito legal. E de repente eu começo a cantar junto, aprendo o que ele está falando na música. E você percebe que é tudo uma questão de escolhas. É deixar tudo em português na sua vida, ou deixar tudo em inglês. É jogar um jogo, por exemplo, se você gosta de jogar algum joguinho, né, seja no computador, no videogame, em português, ou jogar em inglês. Abrir o Instagram e ficar rodando o feed, ou ir lá e baixar o Duolingo e jogar lá, fazer 2, 3, 4 lições por dia. O tempo porque basicamente a gente tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas no dia. Só que como que você vai usar da melhor forma possível essas 24 horas? Eu sei que não é fácil, tá? Não tô aqui pra dizer que a vida é simples e tudo tranquilinho e um mar de rosas, não, porque eu sei que é difícil. Eu sei que você tem todos os seus desafios, responsabilidades, coisas que você precisa fazer, assim como todo mundo, certo? Todo mundo tem isso. Mas a forma como você usa isso do melhor jeito possível, indo na direção dos seus objetivos, é o que vai ditar para como que você vai estar daqui 5, 10 anos. Então, se o teu objetivo é que daqui 1, 2, 5 anos você esteja falando inglês num bom nível, você tem que começar a mudar as suas escolhas do dia a dia, de hoje, a
a partir de agora. Esses dias eu postei uma frase lá no Instagram, uma frase que eu acho é uma frase legal, ela serve para tudo na vida, mas eu trouxe ela para o contexto do inglês porque eu acho que como eu falo sobre inglês, como eu sou professor de inglês, eu uso isso, né, nesse contexto. Que seria o seguinte, né? A frase original é: o melhor momento para você plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Por quê? Já passou os 20 anos, não tem o que fazer. Se você não plantar agora, hoje, nesse exato momento, daqui a um tempo você vai estar falando, putz, o melhor momento era 2 dias atrás, 5 dias atrás, 20 anos atrás. Então começa hoje, começa a plantar hoje. Na questão do inglês o melhor momento para você ter começado a falar inglês, aprender e consumir inglês o tempo todo no seu dia a dia foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. É você encher a sua vida de inglês o tempo todo. Fazer amizade com pessoas que falam inglês ou que estão aprendendo inglês. Para isso que eu faço os meus grupos. E eu percebo que uma das coisas que mais gera resultado para os meus alunos é o seguinte: ou esse aluno passa muito tempo comigo, absorvendo inglês, aprendendo inglês, então faz 1, 2, 3, 4, 5 aulas por semana, de preferência mais, só que às vezes isso se torna inviável por 2 pontos: um, que eu não tenho agenda, e 2, porque a parte financeira também não ajuda, porque para você pagar uma aula particular, o valor é muito mais alto do que você pagar uma aula em grupo. E a segunda coisa são os alunos que participam de grupos que eu formo, grupos de inglês, turmas, aulas, e eles continuam frequentando os grupos, né? Tem, por exemplo, o meu Desafio Inglês 30, que eu faço uma versão a cada 2 meses, mais ou menos, e muitas das pessoas que estão nesse grupo, elas participam todas as vezes que eu lanço o grupo de novo. Eu crio uma nova turma a cada 2 meses, chamo todo mundo e falo, vamos pessoal, vamos lá praticar inglês e tudo mais. E muitas dessas pessoas, muitos desses alunos, eles são recorrentes, eles vêm e fazem de novo, e de novo, e de novo, e a gente está indo para a 7ª edição, para a 7ª turma. E tem alunos que participaram de todas, desde a primeira. E esses alunos, eles estão ali, eles estão fazendo amizade, eles estão tendo experiências com as outras pessoas, praticando conversação, praticando uma pronúncia, formando frases. Muitas vezes eles já viram o assunto todo do curso completo ali, né, que dura 30 dias, mas ao mesmo tempo que eles já viram tudo aquilo ali, por ser um assunto básico, né, e um assunto meio que repetitivo, digamos assim, eles estão fazendo uma revisão, eles estão conhecendo pessoas novas, eles estão se misturando com pessoas que estão indo na direção que eles querem ir, que é falar inglês ou melhorar o inglês deles. E eu digo pra você que, independentemente de onde você vai, com quem você vai aprender inglês ou como que você vai fazer isso, mas procure ajuda, procure uma pessoa, um professor, um curso, um treinamento que faça sentido pra você. Procure formas de aprender inglês que te ajudam, que são melhores para você, porque eu acho que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem o seu ritmo, aprende do seu jeito, tem a sua forma de entender as coisas, digamos assim. Então, por isso existem professores diferentes, métodos diferentes, aulas diferentes, hobbies diferentes, coisas diferentes que você pode agregar na sua vida, colocar na sua vida, misturando isso com o inglês e ir para frente. Então, eu já passei por diversos professores na minha vida. Alguns eu me identificava mais, outros eu me identificava menos. Já passei por vários métodos diferentes de aprendizado. Eu gosto muito de música, a música pra mim faz sentido. Então, quando eu tava aprendendo inglês, a música me ajudava. Pra mim também eu gosto de jogos. Os jogos pra mim fazem muito sentido. Então, eu juntei 2 hobbies que eu tinha, que eu tenho, e até hoje eu tenho, né? Que são música e jogos. E esses 2 hobbies me ajudaram a engrandecer o meu inglês, a facilitar o meu inglês. Junta isso com, né, e no meu caso eu ainda digo o seguinte, né, que eu sou meio autodidata, então eu procurei aprender sozinho na maior parte da minha jornada, o que eu não recomendo, pela questão de economia de tempo. Então se você pode pegar alguns hobbies seus e juntar isso com o inglês, maravilha. Ao mesmo tempo você começa a fazer parte de grupos, sejam turmas de inglês, sejam grupos de conversação de inglês, sejam grupos de pessoas que ou estão aprendendo inglês ou que já falam inglês, simplesmente as pessoas que estão naquele grupo já falam inglês. Você vai começar a absorver dessas pessoas os mesmos comportamentos, de pessoas que estão estudando, que são dedicadas e
veja que no caso específico do meu grupo, né, de desafio de inglês, são 30 dias que as pessoas vêm e participam e tudo mais, são aulas praticamente todos os dias e duram cerca aí de 1 hora. E o que acontece? Eu vejo que os alunos vêm com uma boa frequência, eles participam e às vezes os horários talvez não são tão bons assim. Eu já fiz aula desse desafio às 10 horas da noite, então começava às 10 horas e acabava às 11, às vezes até passava um pouquinho mais, e os alunos estavam lá, engajados, praticando, formando frases, ouvindo e treinando pronúncia. E aí eu te pergunto, você não acha que isso é muito mais poderoso do que você sozinho tentar aprender inglês, sozinho, sem um acompanhamento, sem um grupo de pessoas que tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, que está indo na mesma direção? Então, eu percebo que isso dá muito mais resultado. Assim como se você pudesse, se você tiver acesso a uma pessoa que fala inglês, e que seja, por exemplo, um professor ou alguém, um amigo que fala inglês, e você tem acesso a conversar em inglês com essa pessoa praticamente todos os dias e aprender com ela, isso vai ser excelente. Você está ali no 1 a 1 todo dia. Quantos alunos já passaram por mim que tiveram bastante resultado, mas também uma das coisas que eles faziam era ter 3, 4, 5 aulas por semana comigo, aula VIP. Então imagina você na presença de um professor, de um personal trainer, se for na academia, por exemplo, e a pessoa está ali todo santo dia te ajudando, observando, corrigindo, modificando ali, né, a rota. Você sai um pouquinho da rota, ele te puxa de volta e você vai. E esse, é claro que eu diria que esse é o ideal para você aprender mais rápido, e claro, tendo bastante consumo de inglês o tempo todo, porque essa parte eu acho que é a mais importante de todas, né, na minha visão como professor. Mas eu sei que muitas vezes isso aí não é viável. Não é viável tanto pela parte do professor quanto pela parte do aluno, financeira, e é difícil. Então, então se você não consegue fazer isso, começa a juntar pessoas, começa a chamar pessoas, amigos e familiares, e coloca todo mundo para jogar Duolingo juntos, e chama o pessoal e coloca lá, né, adiciona, porque você pode adicionar os teus amigos lá na plataforma, né, dentro do aplicativo. Adiciona teus amigos, começa a fazer as missões juntos, junta todo mundo num pacote lá, que tem o Duolingo normal, tem o Duolingo Super. Você paga lá uma mensalidade e todo mundo ganha um monte de coisa. Você pode jogar quantas vezes quiser, você pode verificar os seus erros que você cometeu, você tem acesso lá a algumas coisas a mais lá, que eu não me lembro agora o que é, eu sei que tem lá, se você fuçar bastante lá você vai achar. E tem mais uma coisa também, que quando você paga o Super, caramba, o que é? Bom, eu não tô lembrando agora, mas eu sei que tem muito. Ele não tem anúncios. Então, a parte dos anúncios que incomoda muita gente, que atrapalha o teu aprendizado. Às vezes, uma lição que poderia demorar 5 minutos vai demorar 10 minutos só de você ficar vendo anúncio, tendo que pular o anúncio e tudo mais. Então, imagina, agora você junta um grupo de pessoas que está interessado em aprender inglês, todo mundo junto, cria ali do teu grupo do Duolingo Super, e aí divide isso em 5, 6, 7 pessoas. Eu não sei quantas pessoas cabem, né, dentro do pacote exatamente, mas a gente tem um pacote na minha família, e aí todo mundo tá junto e pratica e chama uns aos outros, e toda vez que eu tenho uma lição nova que eu quero ver, às vezes em dupla, né, são missões em dupla, você vai lá e convida uma pessoa que você quer para fazer junto, e aí vocês se ajudam, de repente você manda uma poçãozinha pro outro lá de duplicar a experiência. Aí tem aquela coisa do competitivo também, né, que começa a despertar em você quando você tá no Duolingo, porque você tá numa plataforma que faz um ranking de você. De você tá... por exemplo, assim, tem 20 pessoas competindo na mesma liga naquele momento, e aí se você for bem, você vai... se você, acho que é uma vez por semana, se eu não me engano, chega no domingo, eles pegam lá quem tem mais pontos, os 5 melhores vão para a próxima liga, os 5 piores vão para a liga anterior, eles são rebaixados, e os do meio continuam na mesma. E aí você fica nesse ciclo. E aí você vê, às vezes você quer competir, você tá ali, não, eu quero passar para a próxima liga, quero ver o que vai acontecer, quero terminar esse jogo, quero ver qual é o próximo nível, qual é a próxima fase. Aparecem uns desafios ali todo mês, coisas diferentes, que você ganha pontuação a mais, ou tem os itens para você usar.
E é uma coisa que se você tá fazendo sozinho, talvez não faça tanto sentido. Mas quando você junta um grupo de pessoas, um grupo de amigos, de repente faz muito mais sentido. Você ir sozinho, aprender inglês e tudo mais, é legal e tal, talvez seja... Eu tenho amigos que, por exemplo, quando é pra fazer uma coisa sozinho, eles não gostam tanto. Eles até fazem. Ir pra academia, pô, ele até gosta de ir, ele vai, ele faz. Ou ainda é pra jogar algum jogo específico, ele até joga, ele até gosta de jogar. Mas uma coisa que desperta em certas pessoas uma motivação a mais é ter um grupo ali, né? Pessoas, esse lado mais social que faz você querer estar lá, não exatamente pela academia, não exatamente pelo inglês e não exatamente pelo jogo em si, mas sim pelo grupo de pessoas, pelas pessoas que estão ao seu redor. E eu percebo que isso, em algumas pessoas, isso é muito forte. Eu já sou um cara mais independente, eu consigo fazer as coisas mais sozinho, como eu falei, sou autodidata e aprendi inglês sozinho por muito tempo. Não recomendo que você procure ajuda para acelerar o processo, tá? Mas, por exemplo, se tem um jogo que eu quero jogar, eu vou lá e jogo sozinho e pronto. Não tenho problema com isso. Eu tenho um hobby novo que eu quero começar, eu até convido as pessoas. Eu falo, olha, eu quero muito fazer tal coisa lá, vamos junto, não sei o quê. Mas se não tiver pessoas para ir comigo, ou eu vou sozinho, ou eu encontro outras pessoas que queiram ir. Isso nunca foi um problema para mim. E eu vejo que para algumas pessoas, elas estão mais preocupadas com o lado social do que com a atividade em si. E se você tiver um bom autoconhecimento sobre você, como que você funciona, talvez você seja uma dessas pessoas que precisa desse social para estar mais engajado e fazer as coisas acontecerem. Então, se isso é uma necessidade tua, eu peço que você mesmo pergunte, se questione, né, sobre a sua própria vida, o que você prefere. E se você prefere estar em um grupo, encontra pessoas que estejam engajadas no mesmo processo. Pessoas que estão querendo aprender inglês. Se você não consegue um grupo, não sabe para onde ir, não tem pessoas com que você gostaria de praticar inglês, por exemplo, né? Você pode me procurar também, deixa um comentário ou manda mensagem para mim no Instagram, @teacherandrepaixão. Por quê? De repente você entrar em um dos meus desafios, em uma das minhas turmas, você começa a encontrar pessoas legais ali. Os grupos normalmente são muito fortes, muito sólidos, digamos assim. E como eu falei, né, várias pessoas elas são recorrentes, elas continuam fazendo de novo. Já passaram por 7 turmas, ou 5 turmas, 6 turmas, ou 4 turmas. A mesma pessoa já participou várias vezes ali do processo. E essas pessoas acabam fazendo muita amizade no meio do inglês, dentro de grupos meus que as pessoas estão querendo praticar inglês. E aí, às vezes, você pode até... Existe uma coisa que eu percebo assim, pessoas de maior sucesso, inclusive que é o tema desse vídeo, né? Pessoas que são mais focadas na vitória, em sucesso, em conseguir o resultado. Normalmente, quando elas vão para um treinamento, para um curso, para uma aula, alguma coisa do tipo, elas não estão preocupadas necessariamente com o que elas vão receber de retorno 100%. Ela não vai para o treinamento pensando: esse treinamento tem que me entregar tudo e tem que ser o melhor treinamento do mundo, porque eu tô pagando para isso e tal. E na verdade o que eu percebo, né, pode ser que tenha pessoas que são diferentes, mas as pessoas que eu percebo e me incluo nisso também, né, porque a minha mentalidade ela funciona dessa forma também, se eu entrar nesse curso, nesse treinamento, ou começar a aprender alguma coisa com esse professor, por exemplo, e eu aprender uma coisa que seja, um pouco que seja, se eu melhorar um pouquinho mais o meu inglês, ou a minha forma de me comunicar, ou seja lá o que for, se eu pegar uma frase, uma ideia que eles estão me passando, né, o que essa pessoa está me passando, que esse livro, às vezes eu estou lendo um livro, né, se esse livro me dá uma ideia, é só uma pepita de ouro, digamos assim, né, eu já estou acima, eu já subi de nível, eu já estou muito feliz com isso. E não fica pensando... Então essas pessoas normalmente não ficam pensando, porque se esse curso não for bom, eu vou processar esse cara, porque o curso dele
né? Tem que entregar mesmo, porque eu tô pagando e o cliente tem razão, porque não sei o quê, e a pessoa vem com essa uma certa negatividade para cima do treinamento, do curso, enquanto as pessoas de mentalidade de crescimento, de sucesso, né? De bons resultados, digamos assim, essas pessoas, pelo que eu percebo no mundo, normalmente elas têm essa mentalidade diferente. Elas vão para aprender o máximo possível e se vier algo bom, maravilha, quanto mais aprender melhor. E às vezes ela nem se preocupa tanto em participar tanto assim das aulas ou do treinamento em si. Eu já vi isso, eu participando em treinamentos, né? E digamos que eu fiz uma vez um treinamento de programação neurolinguística, né? E nesse treinamento, um dos meus amigos que participou junto comigo, ele não ia em todos os treinamentos, ele não ia em todos os dias. A gente tinha 5 ou 6 fins de semana, né, completos, e ele não participava de todos. Ele ia às vezes, ele ia num treinamento, num fim de semana, participava, pô, super engajado, maravilha, tá? No outro fim de semana, não vinha. Tava viajando, tava fazendo outra coisa, não deu pra vir. Passa lá mais 2, 3 semanas, vamos pro terceiro fim de semana de treinamento, aparece ele lá, tá, vem, participa, legal. Depois no outro, mais uma vez, não vem, tá? E aí você pergunta pra ele, não, como é que foi o treinamento? Foi incrível, foi, nossa, treinamento super maravilhoso, melhor treinamento do mundo, aprendi isso, tantas coisas legais, olha o tanto de amizade que eu fiz com as pessoas lá dentro. Então, você vê que ele participou menos, mas o pouco que ele recebeu, o pouco que ele aprendeu ali, pra ele aquilo ali vale ouro. As conexões que ele fez, a experiência que ele teve. E eu tô te incentivando aqui a começar a pensar dessa forma, a começar a agir assim também, a começar a ir para todas as experiências, os cursos, os treinamentos, seja lá o que você for fazer, pensando que se você aprender um pouco que seja, melhorar um pouco que seja, crescer um pouquinho mais em qualquer habilidade que você está desenvolvendo, você já venceu, porque ninguém tira isso de você. E na pior das hipóteses, você vai aprender como não fazer alguma coisa, que também acontece às vezes, né? Quantas vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa e você vê que, putz, esse jeito não é o jeito que é pra fazer, ou que eu não quero ser assim, ou eu não quero fazer dessa forma, então eu vou fazer outro. Você tá aprendendo de qualquer jeito. A gente é uma máquina de aprendizado. Então, só pra recapitular um pouquinho aqui, finalizar esse vídeo, né, que já está ficando meio longo, vamos lá, persistência. Então, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu, então você tem que continuar persistindo no inglês até você falar. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, muita dedicação. Quanto mais você se dedicar, mais fácil fica. Então, transforma essa tua dedicação no inglês, mas dedica tanto que vai virar uma competência com confiança. Aí você nem vai pensar. Vai ser como algo natural que acontece no teu dia a dia, assim como você anda na rua, você vai estar falando inglês e vai estar tranquilo. E uma terceira coisa deixa a sua mentalidade de aprendizado e crescimento ativa, que é buscar crescer e aprender com tudo, todos, a todo momento, buscar o máximo de treinamentos que você puder, o máximo de ajuda, o máximo de pessoas que puderem te ajudar, inclusive, última coisa aqui pro vídeo participar de mais grupos, usar a força das pessoas, do grupo de pessoas, e seja lá quais grupos você achar que deve entrar, né, que estão buscando o mesmo objetivo que você. No caso, falar inglês, para te fortalecer e te elevar na direção dos seus objetivos. Fechou? Então, esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.